Fala pessoal, beleza? Boa tarde, né? Finalzinho de tarde aqui, o índice está fechando o leilão aqui agora. Vamos para mais um fechamento de mercado, dia 27/10, índice dólar, mais algumas possibilidades de leitura para amanhã. E vamos bater um papo aqui sobre como melhorar a assertividade, pessoal. Tá? Como melhorar a assertividade, como melhorar a confiança, né? Como ter um pouco mais de confiança aqui em utilizar, por exemplo, um gatilho de entrada. Você vai utilizar melhor, pessoal, qualquer tipo de leitura, a partir do momento que você entender, e claro, você só vai entender isso, por exemplo, fazendo backtest. Você vai ter que sentar e... Porque essa parte do clicar, do momento do clicar, por exemplo, do clicar na hora certa, de ter aquela confiança, de, por exemplo, formar aquele contexto e realizar aquela operação, geralmente isso vem com tempo de tela. Né? A melhor maneira que tem para você acelerar o seu ganho de tempo de tela é fazer backtest. Por exemplo, aquelas postagens que eu mando para vocês ali às vezes no final do dia, de algumas movimentações, tá? E essas coisas, elas vêm com o tempo, né? E claro, com o esforço, de cada um. Então, algumas pessoas acabam desenvolvendo um pouco mais rápido do que outras, né? Ali realmente a questão do trabalho árduo em si. Mas uma das formas, pessoal, de você melhorar isso daqui, ó, melhorar a sua assertividade, é você operar a favor de uma estrutura. Como assim melhorar a favor de uma estrutura? O preço, em determinado momento, renovou máxima e não renovou mínima. Beleza. A partir dessa movimentação aqui, você tem uma estrutura de alta, seja um canal amplo, seja uma lateralidade com boas características de canal amplo, que vem renovando máximas, mínimas, deixando mínimas mais altas. Quando o preço renova a máxima, pessoal, ele deixa aqui, tem que deixar para você a ideia de que quando for cair, ele não vai cair tanto. Então você não pode estar pensando em venda. Até por isso que a gente tirou os gatilhos de venda ali desse tipo de leitura. Tirei ali a maioria das reversões. Você tem que estar buscando os gatilhos de compra por aqui. E a tua premissa é que o preço vai renovar a máxima de novo. Tá? E nisso, você vai repetindo isso daqui. Até quando? Até falhar. Vai chegar um determinado momento que ele vai fazer um pullback. Né? Às vezes ele não vai renovar a mínima ainda já direto. E aí às vezes você vai comprar aqui, e ele não vai renovar a máxima. E aí provavelmente você vai ser estopado aqui. Em determinado momento ele vai falhar. Ele não vai renovar a máxima. Mas enquanto ele não demonstrar sinal de falha, você tem que estar comprando, esperando que o preço renove o máximo. Por quê? Porque por inércia é mais fácil ele permanecer fazendo aquilo que ele vem fazendo. Tá? Então isso daqui precisa ser parte do pensamento inicial de vocês durante o dia. O dia começou, peraí, o mercado está indo para que lado? Né? Ele está indo, ele está deixando já algum tipo de estrutura? Né? Tá, essa estrutura tem espaço ali no M60 para andar até onde? Uns 5 minutos para andar até onde, né? E nisso, você vai formulando o espaço e você vai buscando ali essa ideia de estrutura de mercado. Em alguns momentos vai ter o edge. Quando tem o edge, na maioria das vezes eu acabo não entrando aqui, porque eu espero que falhe, Eu prefiro, como já falei para vocês, por exemplo, quando a gente tem aqui uma puxada, uma segunda puxada, uma terceira puxada, formou ali a possibilidade de uma wedge. Ele fez uma correção, essa daqui eu já não estou comprando, tá? Por quê? Porque na maioria das vezes eu espero que ela não suba tanto, para que ela, por exemplo, faça aqui uma próxima movimentação, gap de média, depois volte a subir, e a possibilidade de um MTR, de preferência sem romper a nova máxima. Eu prefiro desse jeito, porque assim a estrutura de alta também falha, para que eu possa buscar algum tipo de sinal de venda por aqui, para pegar uma movimentação, uma possibilidade de reversão, ou mesmo a possibilidade de uma lateralidade. Às vezes vem só até aqui o fundo e só lateraliza, que é o que mais acontece. Tá? Índice fechou, pessoal? Lembrando, retomando o vídeo de ontem, que a gente tinha conversado, que se o índice tivesse vindo abaixo dessa mínima, a estrutura mudaria. Tá? Essa estrutura aqui de alta que vem se mantendo, aqui é um bom ponto de inflexão. Aqui volta a subir e renova a máxima. Como ele renovou máxima, enquanto ele estiver renovando máxima, a ideia é que essa movimentação aqui de compra, caso ele tivesse dado um gatilho de compra, ele nos levaria a realizar nova máxima. Por enquanto, essa barra ela não foi uma barra tão interessante. No final da tarde
deu uma agitada ali no mercado, tá? Tava mais positivo. Se tivesse só fechado como uma boa 2BR ali, teria sido mais interessante, né? Como uma barra aqui mais próximo da sua máxima, mas acabou deixando bastante rejeição aqui. Mas de qualquer modo, né, essa barra ela acabou renovando a máxima prévia. E isso demonstra um certo interesse comprador. Do contrário, ele nem teria chegado a vir acima dessa máxima, né, se fosse mais interesse vendedor. Tá? Então, para amanhã, a gente vai ter que ficar mais atento. É véspera de eleição, né, pessoal? Sexta-feira, último dia útil. Então, mais cautela, né? Como vocês viram, né, quando tem, né, essa possibilidade de espaço, eu não vi se tem notícia, né, não é uma preocupação minha dentro do operacional do Allbrooks, né, a gente só não está operando, né, ali nos horários ali do Federal Reserve, né, e do FONC, tá? Aí a gente não está operando, né, porque é um momento, né, para que os grandes fundos, né, possam brincar, né, e remontar às vezes algumas operações em posições mais interessantes para eles, para depois levar o preço, né, para aquela movimentação que já era algo pretendido. Aqui, pessoal, não renovou a mínima prévia, mas renovou a máxima. O que é isso daqui? Né? É uma H1 de pullback, certo? Eu tenho máxima mais alta, tá? Máxima mais alta que a anterior, tenho mínima mais alta do que a mínima anterior, e agora eu tenho aqui uma H1. Por ser uma H1, né, o preço veio acima, né, já é a ativação, por exemplo, de uma movimentação de compra, né, dentro da leitura de pullback, para entrada comprada, né? Deixar uma ordem de compra aqui, né? Seria uma entrada por H1. H2 às vezes é uma entrada um pouco mais tranquila, né? Inclusive em pullback. O Al também fala isso. Então, talvez ainda podemos ainda, né, enfrentar mais algum tipo de lateralidade. Quando que a gente poderia ter uma H2? Né? Para ter uma H2, só retomando aquela ideia de montagem de barras, né? O preço precisaria obrigatoriamente vir abaixo de barras. Então, ele precisaria vir abaixo dessa mínima e posteriormente, né, vir acima de novo para que, né, tivéssemos uma H2. Então aqui seria uma H1 e aqui seria uma H2. Tá? Então, seria uma possibilidade. Né? O mercado, né, normalmente ele já precifica, né, o que ele acredita. Por enquanto a gente tem a estrutura de alta. Então a gente vem trabalhando como estrutura de alta. Né? Ainda não perdeu aqui a mínima prévia, né, que era uma boa possibilidade para hoje. Tá? 60 minutos. Aqui é a parte da brincadeira, né, pessoal, que a gente falou. Tá? Deixa eu apagar isso aqui. Acho que dá até para apagar a maioria dessas linhas, né, que eram algumas possibilidades, né, de formação, né, que você vem vendo a partir da movimentação do preço. Né? A primeira barra foi uma barra interna, né, uma barra interna, quer dizer, um doji, né, ela vai acima, volta, né, praticamente, mais um pouco ela viraria uma barra externa. Né? A barra seguinte contida, né, dentro dela, a próxima barra também contida dentro da barra anterior, então deixou ali uma movimentação de lateralidade, né, barras sobrepostas, mais ou menos como vinha, né, fazendo a movimentação anterior a essa movimentação aqui. Tá? Só que ela tem uma certa peculiaridade. Né? Se você observa ali pequenos padrões, pequenos detalhes, você ia observar que em momento algum o preço veio abaixo de barras. Tá? Entre todas as barras do dia, exceto, né, a última movimentação, né, que foi essa movimentação mais exagerada aqui do mercado, o preço veio deixando mínimas cada vez mais altas. Tá? Então isso daqui é quando você está lendo ali o Allbrooks e ele fala, quando você chegar nessa parte, que ele vai falar isso aqui, ó, né, e aí você vai vendo algumas, né, você vê essa siglazinha, né, opa, saiu errado essa, né, tá? Isso aqui, pessoal, significa que você está tendo uma mínima mais alta, tá? Mínima mais alta. Eu coloquei errado ali de novo ainda, certo? Então aqui você está vendo, né, uma mínima mais alta, tá? Então eu estou enfrentando mínimas mais altas. Mínimas mais altas não acontecem em tendência de baixa,
né, em tendência de baixa, o que você vê? Você vê mínimas mais baixas. Né? Você ia estar vendo, né, se fosse uma estrutura de baixa, né, o que você estaria vendo? Você estaria vendo isso daqui. E se você está vendo uma estrutura de baixa, a partir do momento que você viu que ela fez uma mínima, renovou mínima, aqui, voltou a subir, teu pensamento é estar vendendo aqui, esperando que o preço renove mínima de novo. Essa é a estrutura natural do mercado. Tá? E aí ele pode permanecer fazendo isso por um longo período. Né? E aí você está a favor da estrutura. Então você começa o dia tentando identificar mais ou menos o que o mercado está fazendo, se ele está fazendo novas máximas, se ele está fazendo novas mínimas, para quê? Para você tentar se posicionar, né, pegar gatilhos a favor dessa movimentação. Tá? A gente tinha conversado ali, né, de essa possibilidade aqui de wedge, né, a partir daqui, tá? E ali, né, era essa linha aqui, ó. Seria uma wedge parabólica, né? Tá? Uma wedge parabólica, uma possibilidade, né? A gente trabalha com possibilidades de leitura. E, né, aqui lateralizou, né, em cima dessa movimentação. Tá? E aí aqui gerou também algumas possibilidades de ligar algumas linhas, né, pessoal? Esse topo com esse outro topo aqui. Tá? E aí o preço ficou contido dentro dessa movimentação. Aqui acho que nos 5 minutos ainda deve estar certo as linhas, então nem vou reajustar. E aí aqui teve um rompimento, né? Ou falso rompimento, na verdade, né? Porque ele volta e fecha dentro da movimentação, né? E a gente sabe que para termos bons rompimentos, normalmente a gente espera mais uma barra. Para quê? Para a gente justamente ver aquela ideia do gap, né? A ideia do interesse. Ali da próxima barra. E lá, lógico, né? O fechamento, né? Essa barra aqui, ó, toda essa movimentação de retorno, né? São 1.600 pontos, né? E você entrar, por exemplo, no topo dessa barra aberta, sem o fechamento dela, né? Você ficaria preso, né? Lógico que você seria estopado em uma movimentação aqui de mais de 3.000 pontos, né? Obviamente você seria estopado, né? Se você compra por emoção, por exemplo, no topo dessa barra. O topo dessa barra, pessoal, também foi, né, um topo duplo, tá? Aqui com esse ponto de inflexão aqui, certo? E para amanhã as coisas ficaram bem complicadas, né? Porque agora eu tenho a MM50 flat, tenho a média móvel de 20 flat, tenho a média móvel de 9, né? O que é mais fácil, né, ainda acontecer? Ainda é um pouco mais fácil essa movimentação vir a níveis mais baixos, né, do que subir. Pelo posicionamento das médias. Ficou um range muito, muito amplo, né, porque quando a gente trabalha lateralidade, a gente normalmente trabalha as extremidades. Então acho que amanhã vai ser mais fácil trabalhar as extremidades do dia. Tá? Por quê? Porque aqui, ó, você tem uma extremidade, aqui você tem outra. É uma extremidade, né, de 3.600 pontos, como a gente acabou de observar. Então tem muita movimentação. Aqui eu também vou ter essa daqui, né, dessa hora, tá? E aqui nos 60 minutos seriam essas, né? Preço com médias flats, normalmente você enfrenta lateralidades. Em lateralidades você vê reversões abruptas. Então, às vezes, durante o dia você vê uma mínima aqui, o preço vem pouca coisa abaixo dela, reverte a movimentação, faz uma máxima, cai um pouco, faz nova máxima, volta a cair, né? É característica de lateralidade, tá? E talvez, né, o mercado deixe para tomar uma decisão um pouco mais direcional lá para segunda-feira. Né? E aqui temos o dia de hoje, né, pessoal? Que as linhas estão mais ajustadas, né? Aqui foi esse topo, né? Esse topo ligado a esse outro topo aqui, né? Este com este, tá? Deixa eu ver, eu vou apagar essa linha aqui, que aquela é a linha lá do M60, tá? Pra gente conversar sobre o dia de hoje. E aí a gente vai bater um papo sobre aquilo que eu falei, né? Aproveitar um pouco pra gente conversar sobre isso daqui, ó. É como, né, você melhorar a sua assertividade, tá? O dia começou, né, pessoal? O seu dia começou. O que você primeiro começa procurando? Você começa procurando suportes, resistências, né, possibilidades de, tá? Para quê? Para que, caso tenha algum tipo de operação, você usar esses suportes, essas resistências, essa rejeição, né? Muitas vezes a gente vê durante essas movimentações. Quando o dia começou, né, a gente conversou, né? Falou, olha, tem esse range aqui, né? Eu tenho essa máxima. Essa máxima, ela, inclusive, é em cima da região da VWAP. E eu tenho essa mínima aqui. Tem essa região de suporte do volume. Beleza. Temos aqui a nossa possibilidade de range, né? Já que o preço abriu aqui, ele abriu no meio dessa movimentação. Tá. Se o preço abriu no meio dessa movimentação, o que ele vai fazer primeiro? Né?
Ele renovou mínima quando ele veio para baixo, pessoal? Não, né? Para ele renovar mínima, ele precisava ter vindo abaixo dessa movimentação. Beleza. Se ele não renovou mínima, né, ele pode só se manter dentro dessa lateralidade. Tá. Aí o preço veio e renovou máxima, certo? Ele renovou aqui a máxima prévia, né? Vamos deixar essa movimentação aqui um pouco mais próxima para vocês darem uma olhada. E aí o preço veio, né? Não renovou mínimo, tinha aqui um suporte para o volume. Aqui tinha a região da VWAP do dia anterior e tinha o fechamento do dia anterior. Mas ele veio e renovou máximo, tá? Beleza, eu só não posso comprar aqui, né? Pelos 5 minutos eu tive gatilho, mas eu não posso comprar aqui, né? Principalmente porque esse fechamento ele acabou sendo dentro, né, da extremidade aqui da máxima anterior. Ele não rompe ele, né? Ele está contido aqui, tá? E aí a próxima barra, né, ela já deu uma certa desajustada, né? Porque ela desceu muito, subiu muito, né? Apesar dela ter pago ali alguns pontos, né? Provavelmente você ia passar um calor danado, né? Por quê? Porque o seu stop tinha que estar com 1000 pontos, né, aqui pelos 5 minutos. Ah, tem gatilho de compra. Quantos pontos pagou? Né, de maneira rápida, pagou 300 pontos, né, aqui. No máximo mesmo, você teria pego 691. Só que é uma entrada complicada, porque o dia está começando e você está tentando entender ainda que movimentação o dia está fazendo. Por hora, né, o que o dia tinha feito? Não fez mínima. Ponto positivo para a estrutura de alta. Né, porque se ele renova a mínima, se o preço tivesse vindo abaixo de barras aqui, né, provavelmente a gente ia esperar que ele subisse menos. Para quê? Para que ele pudesse descer mais. Né, já pensando em estrutura desde a abertura. Né, pensando naquilo que o preço vem fazendo desde a abertura. Tá? E aí ele se movimenta, faz essa estrutura de alta, faz algumas novas máximas. Ó, você tinha aqui essa região de volume, tá? Para atuar aqui como suporte. Você tinha aqui a possibilidade de uma wedge. Né? Essa daqui a gente mandou lá no grupo também. Certo? Possibilidade de wedge em uma região de volume. Legal, né? Então você tem agora mais confluências, né? mais informações a serem somadas. Então se você tiver, né, por exemplo, um gatilho lá pelo 1 minuto, que deu mais ou menos bem aqui, né, você tem uma possibilidade de venda lá pelo 1 minuto. Por quê? Porque você formulou contextos. Né? A gente está ali vendo dojis, né, barras sobrepostas, né, você não está vendo ali barras de tendência, né, você não está vendo gaps abertos, você está vendo barras, né, de dúvida. Então barras que às vezes nos remetem à lateralidade. E em lateralidade, pessoal, às vezes a gente vê reversões abruptas. Aí, né, a gente pensa em entrar ali pelo 1 minuto. Por quê? Porque é um contexto de lateralidade, contexto de reversões abruptas. Né? Não contexto de tendência, por exemplo, uma super tendência de baixa, aí você vai ser o primeiro a comprar, né? Ou uma super tendência de alta, e você vai ser o primeiro a vender. Aí não. Né? São características diferentes. Né? As barras deixam características diferentes. Né? Você vê sequência de dojis, né? Você começou a ver também, né, essa barra por si só, ela deixou uma boa reversão. Né? Olha lá. Essa barra sozinha, né, ela tem, ó, da máxima da pontuação ali até onde ela voltou, né, cerca de quase 600 pontos, né, de onde ela estava, né, para o fechamento que ela teve. Tá? E aí, ela, além disso, ela era uma wedge. Né, tá? Ela volta. Tinha um bom espaço aqui também, né, para um retorno em M20. Tá? Então, para uma venda no M1. Se você vendeu aqui aguardando o M5, né, o stop é ruim. Aí você tem que tentar posicionar um stop ali pelo M1, né, talvez aqui nesse pivô, tá, porque subiu e desceu, então ficaria um pivô ali no M1. Ainda assim pagaria 1 para 1, né, um pouco mais, né, do que 1 para 1. 320, né, chegou a pagar aqui com 2 barras 410. Tá? Depois aqui virou uma lateralidade um pouco mais clara, né, barras sobrepostas, dojis, barra externa, tá? Volta a deixar uma movimentação de baixa, né? E aí volta de novo, né, pessoal, para aquela ideia de estrutura. Pô, o preço renovou máxima aqui, renovou essa máxima prévia. Né? Quando ele cai, ele não caiu tanto. Tá? Quando ele desceu, ele não desceu tanto. Por quê? Porque a mínima do dia era aqui, ó, certo? Tá aqui a mínima do dia. Quando ele volta a subir, essa aqui passa a ser a próxima mínima, né, um pouco mais alta. Se ela é um pouco mais alta, isso aqui é uma estrutura de alta. Então, se eu compro, né, se eu estou encontrando compra por aqui, né, meu stop está aqui, a minha premissa de alvo é que o preço venha, né, acima dessa máxima. Beleza, se o preço sobe, digamos que ele não tivesse vindo, ele chegasse bem aqui e apresentasse uma boa barra de reversão, algo bem próximo, né, algo como o dólar fez no diário, né, você pode estar encerrando seu trade aqui. Por quê? Porque tem um bom contexto para isso.
Você está esperando que ele renove mínima, ele não tem obrigação de renovar, mas essa é a tua premissa. Então você está sempre comprando a favor de estrutura. Opa, ele renovou máxima. Se ele renovou máxima, eu não posso pegar, por exemplo, esse gatilho de venda e achar que ele vai vir fazer uma nova mínima aqui. Tá? Você tem que ir construindo o pensamento dessa maneira. Porque se você está sempre tentando encontrar a reversão do dia, provavelmente você vai devolver muitos pontos. Né? É mais fácil você trabalhar pensando na forma que a estrutura se mantém. Tá? Se você vende, por exemplo, aqui, você teve gatilho aqui, né? Sua venda é aqui, não faz sentido, por exemplo, você querer estender essa movimentação de queda, por exemplo, até aqui embaixo, esperando que o preço venha fazer uma nova mínima, se ele acabou de fazer uma nova máxima. Tá? Se ele fez nova máxima, eu espero que ele não venha fazer nova mínima, eu espero que ele caia, mas eu espero que ele não caia tanto. Tá? E nisso, quando ele voltar para a movimentação de alta, ó, voltou para a movimentação de alta, você teve gatilho aqui, seu stop fica aqui, né, porque é uma estrutura de alta, então não é para o preço vir abaixo dessa movimentação, é para ele continuar vindo fazer o quê? Nova máxima. E a sua premissa, né, de entrada aqui com stop aqui, né, faria de novo sentido, né, se você aguardasse o preço realizar a movimentação dele. Fez nova máxima, pessoal, a gente realiza lucro. Em canais amplos, tá? Canais amplos assim, ó, normalmente quando o preço faz nova máxima, é interessante você estar pensando em realizar lucro. Por quê? Porque canal amplo é diferente de, por exemplo, uma super tendência, né, de uma movimentação com pivôs menores. Tá? São características de movimentação diferentes. Tá? Em super tendência, né, pessoal, que é aquele dia que ocorre pouco, a gente vê barras pequenas, a gente vê correções rasas. Né? Aqui não. Aqui a correção passou de 50%, passou de 61,8%. Se eu pegar, por exemplo, aqui FIBA e colocar nessa movimentação aqui, ó, eu vou observar que essa correção, ó, ela veio abaixo do 61,8. Isso é um canal amplo. Se é um canal estreito de alta, ou se é só uma boa estrutura de alta muito, muito forte, provavelmente ia corrigir no máximo até o 38,2, se viesse até o 38,2. Né? Mas normalmente super tendência, naqueles dias de tendência desde a abertura, ele não tem barras muito violentas. Né? São características diferentes. Ó. Olha a amplitude dessa barra sozinha. Isso aqui é uma barra de lateralidade. Em dias de super tendência, né, a gente voltar, ela é mais assim, né, ela é com candles menores. Ela se estende por muito mais tempo. Né? São características de movimentação diferentes. Olha isso aqui. Ó. Isso aqui é uma boa super tendência. Ó. São barras menores subindo, barras menores descendo, mas sempre dentro de uma estrutura de baixa. Sempre que você vende, o preço renova a mínima. Sempre que você vende, o preço vem renovar a mínima. Tá? Até que isso, em determinado momento, pare. Tá? E nisso, né, se você se mantém operando sempre a favor de estrutura, você tem uma taxa de assertividade muito maior. Tá? E você tem uma taxa de lucro também muito maior. Né? Porque essas movimentações aqui era tudo movimentação de 600, 700 pontos, né, hoje. Qualquer entradinha que você fizesse ali, para quem, né, foi mais ousado e comprou aqui no fundo, né, a primeira movimentação do dia pagou 1.500 pontos. Né, pensando aqui em comprar baixo na ideia da lateralidade. Né, eu tenho lateralidade, tenho um suporte aqui. Então, se eu estou pensando ainda na possibilidade de lateralidade, né, eu tenho que entrar baixo, tenho que sair alto. Tá? E nisso o preço vem, né, pessoal, fazendo essa estrutura. Ó. Então, quando você pensar em entrar, você tem que evitar, você tem que sentar e fazer backtest disso aqui. E sempre que o dia começar, você tem que pensar, peraí, que estrutura que ele está fazendo? Ele está fazendo estrutura de alta ou ele está fazendo estrutura de baixa? Se ele está fazendo estrutura de baixa, eu vou tentar me posicionar na venda. Se ele está fazendo estrutura de alta, eu vou tentar me posicionar na compra. Quando? Quando ele fizer um pullback. Por quê? Porque a minha premissa é que o preço venha permanecer renovando máxima. Tá? Então, se eu compro aqui, minha premissa é que o preço chegue aqui. Se eu compro aqui, a minha premissa é que o preço chegue aqui, certo? Até que isso falhe, né? Até que em determinado momento vai falhar. Aqui, por exemplo, ó, você seria estopado, tá? Bem aqui, você seria estopado. Você tem um gatilho de compra, você comprou aqui. Qual que é a tua premissa? Que o preço renove essa máxima aqui. Ele renovou? Não. Teu stop está aqui embaixo. Você foi estopado, tá? Isso daqui foi para frente? Não. Virou só uma lateralidade um pouco maior. Deixou um fundo duplo exato. Fundo duplo exato é bem interessante, viu, pessoal? Quando foi em estrutura de alta. Tá? Assim como topos duplos exatos também são interessantes em estruturas de baixa. Tá? Fiquem de olho nisso. Por quê?
Porque a gente sempre está conversando sobre estrutura, né? Ó, a gente sempre está batendo papo pensando sempre na ideia de estrutura. E a estrutura ela vai mudando, né? Às vezes a gente vê uma boa possibilidade de estrutura, mas essa estrutura começa a falhar, né? Aqui, né? Eu tenho um fundo duplo exato. Se não fosse fundo duplo exato, né, o preço poderia ter vindo abaixo dessa mínima. Isso daria oportunidade para virar isso aqui uma estrutura de baixa, mas não. Ocorreu defesa compradora na mínima dessa barra aqui, ó, tá? Não deixaram passar. Não chegou, por exemplo, a pegar o stop dos comprados que entraram, por exemplo, e estão com o stop posicionado aqui. Teve defesa, tá? E aí, né, teve essa movimentação aqui, né, que já é uma movimentação mais descontrolada, né, pessoal? Isso aqui é algo imprevisível. Não tem como, né, você querer operar isso aqui. Deixou gatilhos antes? Deixou, beleza, tá? Para estar posicionado, né? Até teve um rapaz que me mandou mensagem lá que pegou mais de 1000 pontos nisso daqui bem rápido, né? E saiu assustado ali da movimentação. Positivo, ainda bem, né? Depois, ó, ainda assim, quando deu gatilho, ó, foi muito mais ainda a movimentação de baixa, 1.300 pontos, tá? Só que isso aqui é bem complicado, né? A gente cresce o olho, né? Mas isso aqui é bem complicado de operar pelo emocional, né? Porque às vezes é uma movimentação mais emocional e aí as coisas podem se complicar um pouco, tá? Aqui, né, quando teve também a possibilidade de wedge, sempre que eu tenho, né, a possibilidade, por exemplo, de uma wedge, eu começo a pensar também que essa wedge ela pode me dar a possibilidade de ter, né, duas pernas de movimentação, tá? E a wedge ela fica interessante sempre que ela renova a mínima prévia, uma mínima importante para ela, né? Uma mínima que tem a participação da movimentação do preço. E essa wedge aqui ela até que cumpriu, né, a possibilidade de duas pernas, né? Porque ela veio abaixo de barras, mas ela não fez, né, aquela movimentação que seria realmente a movimentação interessante para que isso aqui se tornasse uma reversão. Ela parou antes. Então você também tem que ser flexível com o mercado. Tá? Não dá para você querer brigar com o mercado se o mercado não está fazendo aquilo que você esperava. Né? Você simplesmente sai da sua operação e vai tentar, né, uma outra possibilidade ali. Beleza? Então, deem atenção à ideia, né, de estrutura, tá, pessoal? Mantenha essa ideia de estrutura. Isso vai melhorar muito a questão da assertividade de vocês. Por quê? Porque você vai parar de pensar em comprar, por exemplo, uma estrutura de baixa, o dólar, né? O dólar, né, pessoal, o que a gente tinha conversado, né, que se ele renova essa máxima, o que a gente ia esperar, né, que ele renove? Se ele renova a máxima, que a correção será menor para que ela possa subir mais. Sempre com aquela ideia de estrutura. Você está vendo aqui que esse fundo ele é levemente mais alto do que esse. Beleza, então se ele renova essa máxima prévia, ele vai fazer isso daqui, né? Ele pode até corrigir mais, contanto que ele não venha abaixo dessa mínima, para subir mais. O que ele fez? Né? Ele, desde a abertura, né, teve uma boa movimentação de baixa. Tá? Boa movimentação de baixa aqui no mini dólar, beleza? Então, essa movimentação aqui, além dela ter falhado, né, aqui, pensando também naquela ideia de contagem de barras, né, isso daqui é o que, pessoal? É uma L1, tá? Como não renovou o máximo, ainda é esperado, né? E ela acabou renovando duas mínimas prévias, né? Talvez amanhã a gente ainda possa enfrentar mais um movimento de baixa, antes, né, de ter um pouco mais de noção, né, daquilo que vai fazer. Só que aqui também, né, assim como está o dólar, né, está numa movimentação de lateralidade, né? As médias estão entrecortando as barras, ó. Todas as médias aqui entrecortaram a barra de hoje, né? Tanto a MM20, a MM9, como a MM50, todas elas estão transpassando, né, essa barra aqui de hoje, né? Pelo menos o pavio dessa barra que ficou aqui, tá? Ponto relevante, né? Não tivemos aqui renovação de máxima, tá? Até então. Demonstrou bastante interesse do vendedor, mas, né, logo em seguida voltou toda aquela movimentação. Só que, de toda forma, né, isso daqui é uma L1, tá? Então amanhã pode ainda vir
nova movimentação de baixa, tá? E aí a gente pode encontrar também aqui uma lateralidade dentro do dia. A mínima dessa movimentação aqui, pela possibilidade de lateralidade, pode ser um suporte, a máxima pode ser uma resistência, tá? O preço, né, aqui no meio ele fica bem complicado, tá? Então, aí você tem que ser um pouco mais flexível, né, para aquela ideia de lateralidade, prestar muita atenção nos suportes e resistência por volume, né? E aí vai ser aquilo que vai, né, provavelmente salvar um pouco mais, né, nosso dia. Eu não tracei FIBO ali, né, naquela movimentação do final da tarde, até coloquei que deu alguns alvos ali. Mas aqui é uma movimentação um pouco mais sentimental, né, pessoal? Tá? Dá pra ver, né? Olha isso aqui. No final da tarde, nas últimas 2 horas, 120 pontos. Né? Tá? Pensando no dia, né? Pensando no dia de hoje, né? A primeira barra já foi completamente vendedora, né? Essa movimentação do dólar, eu até esperava uma correção, por exemplo, até M20, até M50, tá? Mas não esperava que fosse já vir uma super tendência já desde a abertura. Ponto, né, interessante dessa movimentação é que ele fechou, né, o terceiro alvo que a gente havia deixado pontuado no dia seguinte, e a gente até comentou, né, que a questão do terceiro alvo, né, muitas vezes ele reverte uma movimentação ou mesmo lateraliza. Na maioria das vezes lateraliza, tá? Mas hoje, depois do nosso terceiro alvo ali do micro, reverteu. Aqui fica mais ou menos a mesma ideia, né? Você está vendo que a 9 e a 20 estão juntas. Isso daqui ó, é movimentação de tendência. Tá? A média móvel de 9 apontada para cima, a média móvel de 20 apontada para cima e elas distantes uma da outra. Outro ponto que eu quero ressaltar com vocês é deem atenção. Para quem não viu, né, o vídeo do Trade System, volte lá no e-mail tem, né? Quer ter melhor assertividade, pessoal? Leve a sério, né? É mais fácil você conseguir algo com disciplina, levando com seriedade, estudando, né, fazendo sua revisão de mercado, fazendo seu backtest todos os dias, né? É assim que você vai conseguir sair, né, de um resultado negativo para um resultado positivo, né? Não vai aparecer um milagre na sua frente, tá? A média móvel de 20, pessoal. A média móvel de 20, né, ela tem um cálculo que é bem interessante, que é um cálculo de afastamento médio, tá, em relação ao preço. Ela tem um resultado bem interessante. Quando ela fica nesse tom de azul escuro, deem atenção a isso. Mantenham pelo menos essa daqui. A da MM50, né, é um alinhamento do preço com as médias. Essa daqui é um afastamento médio, é um cálculo diferente. E ele tem um resultado bem interessante. Tá? Quando ele tiver azulzinho desse jeito aqui assim, é melhor não estar vendendo. Tá? Quando ele tiver nesse vermelho vivo, né, é melhor não estar comprando. Tá? Às vezes, nesse tipo de movimentação aqui, né, que é uma movimentação exagerada, até você pode pensar, mas uma movimentação normal do mercado, né, isso daqui dá muito, muito bem. Você pode voltar e fazer backtest aqui. Nesse vermelho vivo, né, boa movimentação de baixa, certo? Quando ela está nesse tom de vermelho aqui, é um pouco mais apagado, né? Esse aqui é um vermelho mais vivo, esse aqui é um vermelho mais apagado, né? Aí já as coisas mudam, né? Já não é tanta tendência assim. Mas quando ela vem para esse vermelho mais vivo, você tem uma movimentação, né, um pouco mais esticada de baixa. E a mesma coisa ocorre, né, quando você está, por exemplo, na movimentação de alta. Tá? Beleza? Então, tenha atenção também a esse ponto, tá? Pelo menos da média móvel de 20. Da 9 é um cálculo rápido, né? É mais para você pensar ali se o preço está renovando ou não máximas e mínimas, né? Porque aí, às vezes ele para de renovar máximas e mínimas. E quando ele começa, né, a parar de renovar máximas, às vezes ele já muda para essa cor vermelha. Né? É um cálculo bem rápido, né? É só um cálculo de renovação de máximas e mínimas entre as barras. Primeira barra, né? Deixa eu colocar aqui nos 5 minutos, porque a gente refaz ali ó, o FIBO do dia anterior. O que a gente tinha colocado, né, pessoal? A gente tinha pego essa mínima aqui, ó, e puxado nossos alvos, né? Deu o segundo alvo. E aí vou ter até aqui. Tá? E aí você tinha esse primeiro pivô. Esse pivô aqui, quando ele foi rompido, né, com um gap, fica, né, a possibilidade de continuidade. Tá? Aí teve o rompimento, né, dessa lateralidade também. E aí ficava, né, a possibilidade de alvo
nessa movimentação. Hoje o preço abriu, ó, testando isso daqui. Ele abriu testando o terceiro alvo, abriu também testando uma região de volume, e a primeira barra já, né, já se tornou uma barra total, né, de venda. Tá? Primeiro gatilho de venda, aqui. E aí, de novo, né, vamos ter aquela conversa lá que a gente teve lá sobre o índice. O que é a primeira coisa que você está observando, pessoal, no dia de hoje? O preço está renovando o máximo? A primeira pergunta, né, para você se fazer se você está tentando identificar uma estrutura na abertura do dia. O preço tem renovado o máximo? Tá? A máxima do dia é essa daqui, certo? Depois eu tenho essa outra aqui. Depois eu tenho essa outra aqui. Então o preço não está renovando o máximo. O que eu tinha de mínima? Né? Eu tinha essa mínima aqui, prévia, que ele já renovou com a primeira barra. Ele não conseguiu renovar a máxima, então não tem estrutura de alta. Isso é algo claro, né? Por quê? Porque o preço não está vindo acima de máximas. Tá? Eu tinha essa mínima aqui e eu tinha a máxima do dia. O preço, definitivamente, né, ele não está vindo acima de barras. Concordam comigo, né? E aí, de repente, né, essa barra aqui, que deixou o gatilho de venda, né, ela veio abaixo de todas as outras mínimas anteriores. Tá? E aí depois eu começo a ter outros pontos, né, que o preço vai precisar continuar renovando. Te deixou gatilho de venda, se você vende aqui, teu stop está aqui, né? Pagou, né? Claro, dá para ver ali que pagou essa movimentação. Beleza. Isso daqui virou um modo rompimento, né, dessa pequena lateralidade aqui da parte da manhã. Né? Você está vendo aqui 4 barras sobrepostas, né? Elas ficaram, essas 3 barras, né, estão contidas, né, dentro das barras anteriores a partir da primeira. Essa barra aqui ela rompe, né, a lateralidade, certo? Então ela rompe a lateralidade, você tem um modo rompimento. Esse modo rompimento deixou o gap, né, e teve boa continuidade. Aqui tivemos uma nova lateralidade. Essa lateralidade o preço anda de lado, né, em cima da região da VWAP do dia anterior, em cima da MM200, um suporte, né, 2 suportes. E aí ele retorna às médias, tá? Ainda assim sem renovar máximas. Né? Se você vier dando atenção a estruturas, ó, aqui ele fez uma H1, certo? Aqui ele fez uma H2. Aqui ele fez uma H3. Aqui foi a primeira oportunidade que ele teve, né, de tentar renovar alguma coisa. Só que não veio, né, acima, nem por exemplo, testar a média móvel de 20. Né? Tinha bom suporte? Tinha. O que faltou aqui? Faltou interesse comprador. Né? O interesse era vendedor. Quando a gente tem tendência, né, pessoal, a gente tem o preço, por exemplo, andando de um lado só das médias, você pode criar uma premissa para você nunca ser, por exemplo, o primeiro a comprar. Primeiro, você nunca comprar sem ter uma estrutura favorável a você. Segundo, você pode esperar um gap de média. Se você fizer essas duas coisas, né, não operar contra uma estrutura prévia e não operar, por exemplo, contra um gap sem um gap de média, né, pô, eu quero comprar, beleza. Tá, eu quero comprar, mas o mercado não está me dando oportunidade de comprar. Então, se ele não está me dando oportunidade de comprar, eu não vou comprar. Ah, mas está muito baixo para vender, beleza, mas pelo menos não compre, né? Porque, cara, a tendência ela pode se manter por muito tempo. Às vezes a gente vê dias, né, de tendência desde a abertura, o mercado vai e desce 150, 180 pontos. Não tem conta, né, que vá aguentar isso daí. Se o cara fizer preço médio, então ela termina bem mais cedo, né? Tá? Então, não opere. Tá? Ah, não, mas eu não quero vender. Beleza, mas você também, se você está buscando compra nisso daqui, você não pode ser o primeiro a comprar. Tá? Lembrando, né, o tempo de 5 minutos é o nosso tempo guia, pessoal. 1 minuto é para filtrar entradas a favor disso aqui. Tenho super tendência já, estou vendo o preço descendo ali. Cara, não estou conseguindo achar uma entrada. Às vezes lá no minuto tem um pullback, ele volta até a média móvel de 9, sai de lá com o gatilho, deixando um stopzinho menor, e aí você entra pelo minuto, mas a favor disso daqui. Né? Ou aqui, tem esse primeiro gatilho aqui dos 5 minutos, eu vou tentar achar uma entrada ali pelo 1 minuto. Às vezes nesse pullbackzinho, né, que é a volta dessa barra, ele faz uma reversão de 2 barras a favor da tendência. Né? E aí você entra a favor da movimentação. Tá? E aí, ó, quando que você poderia estar pensando em comprar? Né? Lembra da ideia de gap de média? Você só foi ter gap de média bem aqui. Ó. Tá? Você só teve gap de média bem aqui. Gap de média só aqui. O que é isso aqui, pessoal? Um setup de venda. É a primeira vez que o preço veio testar a média móvel de 20, né? É uma M2S. E aí deu mais uma movimentação de baixa. Característica peculiar dessa movimentação de baixa, ela não renova a mínima. O preço parou de renovar a mínima. Tá? As 3 mínimas são mais altas.
Aqui eu tenho gap de média, certo? Depois do gap de média, o que a gente pode ter? Uma MTR. Aqui foi uma MTR com fundo mais alto, tá? E aí depois, né? Aqui já faria sentido, né? Você está pensando em comprar antes até mesmo, né, de mudar a estrutura. Por quê? Por conta do gap de média, tá? Foi a primeira vez que você viu, né, que nós vimos, né, o preço vir acima da MM20, tá? É a primeira vez que o preço veio, né, com duas barras fechando acima da MM20. Aí gerou, né, uma boa movimentação de alta aqui, mesmo que se você tivesse comprado, pagou 16 pontos, tá? São bons pontos aqui para o dólar. Chegou até próximo da região da VWAP, né, do dia, e, né, eu ia fazer mais um FIBO ali, mas e aí, né, depois aqui foi já a movimentação mais sentimental, né, pessoal? E ainda assim, né, se você pega essa movimentação aqui como um movimento medido, né, pega a máxima, a mínima, né, dessa lateralidade, ó, que é esse fundo aqui, né, ele deu 100% dessa movimentação para baixo, depois reverteu, tá? Para amanhã, né, pessoal, o dólar já está em Fib 4 de compra, né? Se conseguir abrir acima dessa movimentação, talvez um pullback para subir mais, tá? Pelo menos nas movimentações iniciais, né? E aí chegou, por exemplo, no topo, atenção, porque pode ser lateralidade, lá no diário tem que lembrar, né, que as médias, que o preço está ali entre as médias, né, as médias está entrecortando o preço, lá no M60, você não pode esquecer que aqui no M60, né, você está com as médias todas juntas, né, e normalmente quando as médias estão desse jeito, né, nesse cenário aqui, com todas elas juntas, quando o preço faz nova máxima, ele falha, reverte. Quando o preço faz nova mínima, ele falha, reverte. E aí, às vezes, dentro do intraday, né, ele vai deixar algumas máximas ali. E aí ele vai acima dela, depois ele pega e reverte essa barra. Né, tá? Então, para amanhã, mais cautela. Né, o mercado pode estar ainda mais parado. Né? A gente sabe que domingo, né, tem finalmente, né, o encerramento aí das nossas eleições presidenciais. Beleza, pessoal? Então, fechando aqui nosso dia, né? Quinta-feira, e vamos para sexta. Se gostou, né? Se a leitura faz sentido para você, curta, né? Compartilha aí com seus amigos, se inscreva no canal, né? Que aí você vai recebendo conteúdo aí de maneira gratuita também. Valeu, pessoal. Um abraço, até mais.